Sim, Senhor. Te agradecemos por tudo, por esta noite. E que ela possa transcorrer sobre a tua paz. Em teu nome, nós pedimos a bênção e passamos a palavra para o nosso companheiro Paulinho. Boa noite. Boa noite. Estou de volta aqui no Rio. Recebi uma lista, que eu pensei que era uma lista de compras, mas eu verificando melhor, eu vi que era a lista de palestras que eu vou fazer nesse fim de semana. É uma maratona. Hoje já é a segunda, já no dia da chegada, né? Mas vai ser ótimo. Vou trazer uma discussão interessante para vocês aqui, espero que seja. Os conceitos espíritas aqui estão destinados neste nosso planeta. Qual é a finalidade da doutrina espírita? Será que ela vem como um consolo, como algo que faz a gente passar pelas dificuldades, né, com menos sofrimento, um alento para aqueles que se interessam? Qual é a finalidade? Qual é a proposta do Espiritismo? Aqui vem o Espiritismo. O que vocês acham? Já pensaram nisso? O que você imagina? Qual é a extensão? Qual é o alcance do Espiritismo como uma proposta que chegou em 1857 com Kardec? Até onde ela pode ir? Será que ela pode causar alguma influência nas ciências? Ou não? Sim. Vocês acham que sim? Sim. Será que ele causa alguma transformação nas ciências humanas e sociais? Com certeza. Educação, sociologia, Claro. psicologia, medicina? Ou ela vai ser algo que vai fazer parte só dos nossos hábitos, das famílias ou daqueles que aceitarem? Ele chegará a transformar os nossos hábitos, a maneira de se relacionar na sociedade? Será que chega nessa profundidade? Vocês acreditam que sim? Sim. E qual é o mecanismo para que isso aconteça? Divulgação? Será que é Deus que vai chegar um dia e vai mudar o mundo? Não. Transformação íntima de cada um. Então veja, a transformação íntima de cada um é transformação do quê? Da convicção? De hábitos. De hábitos. Comportamento. Mas aí, será que os hábitos e aquilo que a gente faz no nosso cotidiano são escolhas nossas? Ou nós participamos de alguns hábitos, maneiras de pensar, de agir coletivos, Também. sociais? Também. Nós temos hábitos pessoais, que a gente pode fazer uso para nós mesmos, alguns que a gente faz uso na nossa família, que pode até diferenciar de algumas outras famílias, mas nós temos hábitos sociais, que a gente participa, porque são leis e costumes da nossa cidade, do nosso país, não é isso? Qual é a possibilidade que o Espiritismo tem de transformar esses hábitos? Primeira questão. Segunda é a seguinte: muito do que a gente faz tem a origem na pesquisa, no estudo, na universidade, não é? Então, a escola que a gente participa, nossos filhos participam, essa escola é gerida por ideias. E essas ideias estão sendo fundamentadas nas universidades. Você pode escolher que a escola do seu filho seja diferente do que é? Você pode chegar lá e estabelecer nova diretriz por sua vontade? E o que é que pode fazer com que a escola mude? Como um dia vai mudar essa escola? A escola é espiritualista? Não. Ela é completamente materialista, não é? Completamente.
Os nossos filhos, apesar de queremos, se a gente quiser oferecer a eles o Espiritismo, o que ele vai aprender na biologia e depois se for na faculdade, na fisiologia e nos estudos do que a gente pode até chamar de alma na psicologia, vai ser que somos frutos do funcionamento do cérebro. O seu cérebro funciona e como consequência surge o que a gente chama de alma. A hora que o cérebro para de funcionar, a alma deixa de existir. É isso que os jovens vão aprender. É isso o que os médicos vão aprender e os psicólogos. E esses psicólogos, pedagogos, são aqueles que vão dar o fundamento, vão treinar e vão estruturar a escola. Ou seja, a gente vive um círculo vicioso, onde as ideias estabelecidas pelo materialismo, elas fundamentam o estudo universitário, eles são o próprio currículo do estudo universitário, a formação dos universitários, e são eles os construtores da escola, que vão preparar os jovens, que serão as crianças e jovens, que vão entrar para essa mesma universidade. Então é um moto contínuo, onde a gente está gerando aqueles que vão manter uma universidade assim, independente se isso é verdade ou não. Você acredita que você é produto do cérebro? Você acha que essa ideia é falsa? Há uma alma que gere o cérebro, ou você existe desde que existe o cérebro e quando o cérebro morrer você não existe mais? Você acredita que é uma alma que faz uso do cérebro? Mas se isso for uma verdade, então toda essa estrutura, não só o que se ensina na escola, não só o que se ensina na universidade, mas a forma de ser da escola está equivocada. Porque considerando que as crianças e os jovens são todos iguais, a escola estabelece um só currículo e uma só forma de apresentá-lo. E coloca as crianças todas uma do ladinho da outra, diante de um professor que usa uma metodologia para todos, um ritmo, um conteúdo, uma velocidade, como se todos fossem iguais, ou uma média que não difere muito do menos e do mais capaz. Se somos espíritas e a informação de que quando a gente nasce nós estamos zerados por falsa, e cada um de nós verdadeiramente trouxer valores de vidas anteriores, a forma da escola está equivocada. A estrutura da escola está equivocada. E o conteúdo da escola está equivocado. E a forma da universidade, a metodologia está equivocada. E o conteúdo da universidade está equivocado. E a nossa sociedade reproduz esses hábitos e a escola reproduz a sociedade. E vivemos numa competição desenfreada, onde não se sobressai ninguém a não ser o sofrimento. Porque aquele que busca não alcança, e aquele que não alcança se diminui, achando-se incapaz. Ou seja, é uma sociedade onde todos lutam e permanecem infelizes. Aonde? Qual é o fio da meada? Qual é a possibilidade do Espiritismo e de nós, como espíritas, aonde a gente pode interferir para mudar esse estado de coisas? Aí você pensa assim: eu fui para o centro, cheguei 8 horas, sentei para ouvir uma palestrinha, né? E agora fica falando esses negócios que estão pondo minhoca na minha cabeça. Tinha que ter avisado antes, né? Mas já que não avisou, e já que vocês estão aqui, vamos continuar pensando? Vamos? Ou vocês querem que eu recite poesias aqui? Não, não, não. Ou cante? Nem isso. Se alguém aqui já tivesse me ouvido cantar, ia falar rápido. Não, 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 não. Vamos continuar pensando nessa linha? O que vocês acham? Tá ótimo. Vamos? Vamos? Eu não ouvi entusiasmo nenhum já. Vamos. Então tem que acordar. Tem que acordar, não adianta falar que está morrendo de sono, não. Se tem uma vantagem de quem está aqui na frente é ver tudo e ouvir tudo.
sono. É. Falei com ele. Tá vendo só? Que perigo. Nós temos que encontrar mecanismos, porque só a transformação do indivíduo, se fosse possível transformar-se independente do ambiente, nós íamos aguardar o quê para mudar a sociedade? Então a ação espírita, ela não é como a própria moral espírita, ela tem 3 instâncias fundamentais. É a moral que você usa pessoal, as escolhas que você faz para você mesmo, que vão influenciar seu comportamento, as escolhas no relacionamento familiar e daqueles próximos, e existe também uma moral social. E você participa dessas 3. E você é responsável pelas consequências dos seus atos nessa vida, no âmbito das escolhas pessoais, da escolha do relacionamento que você tem com os próximos, e você é responsável como cidadão. E hoje, como cidadão do mundo, nós somos responsáveis por estarmos aqui encarnados entre 6 bilhões de pessoas, e somos responsáveis por 1 bilhão de pessoas estarem passando dificuldade e fome nesse planeta. A cada 6 pessoas nesse planeta, 1 está passando fome. E a responsabilidade não é dos dirigentes, a responsabilidade é de todos nós. Né? A quantidade de alimento produzida hoje, né? Os grãos todos colhidos, vocês fazem ideia de quantas pessoas podem ser alimentadas? Nós somos 6 bilhões de pessoas. Vocês têm ideia de quantas pessoas conseguiríamos alimentar com tudo que já é colhido hoje? 12 bilhões de pessoas poderiam ser alimentados com o que a gente já colhe. Então é falta de alimento? Não. Não é. O que acontece com o alimento, esses 7 bilhões, que daria para alimentar esses 7 bilhões e não estão alimentando? Para onde vai isso? Uma parte vai para o lixo. Uma parte vai para desperdício, mas não é a maior parte. Não é a maior parte. Outra parte vai para a produção de álcool para o carro. E a outra parte, ela vai para alimentar gado, porco e galinha. Agora, alguém aqui já parou para pensar o que é que o animal come? Porque se não for um bom alimento, ele vai ficar doente, não é? Mas veja bem, o que é que boi come? Capim. Se ele estiver na natureza? Capim. Capim. O que é que se põe na ração? Grão. Grão de milho Soja. e de soja. O estômago dele é apropriado para comer grão de soja? Não. O que acontece com ele? Causa infecção. Como é que você precisa curar a infecção? Antibiótico. Antibiótico. Então, todos os animais hoje produzidos, todos, eles tomam antibiótico. Os confinados. Eles já, todos os confinados tomam antibiótico. Tomam 25 a 30 quilos por dia. O antibiótico já é colocado já Na ração. na ração, e ele já toma injeções também para isso. Porque ele está comendo uma alimentação que não é adaptada para o estômago. Espécie toneladas de metanol que vão. Isso. Exato, porque a alimentação é imprópria. Né? Agora, quando você vai comer soja e milho, eles não têm os nutrientes suficientes para a alimentação do gado. Precisa de sais minerais e vitaminas. Complementos. Da onde se tira vitamina e sal mineral? Será que eles tomam aquelas pilulinhas que vendem na farmácia? Não? De vitaminas? Da onde se tira isso? Alguém faz ideia? Sal. Sal da natureza. O sal é natural. Mas da onde vai tirar vitamina e sais minerais? Sintética. Não tem suficiente no milho e na soja. Sintética. Se fosse sintético, o custo não seria viável. É muito caro. Eles fazem o seguinte: precisa de cálcio também, potássio. Então eles moem os ossos, cartilagens e restos de animais, secam, moem e acrescentam na ração. Mas ainda não resolvemos o problema da vitamina, que não está presente nesses restos. Então veja, o animal ele come soja, milho processados e restos de animais.
que é o motivo de ter tido a vaca louca. Certo. Mas não há suficiente ainda sais minerais e vitaminas. Sabe de onde é que tira? Eles são 4 grãos os principais produzidos no mundo hoje: milho, soja, que são os principais componentes da ração. Depois vem trigo e arroz. Quem come trigo e arroz? Passarinho. Nós aqui que estamos aqui não. Você come o pão, o macarrão e o arroz. Não é a base da alimentação humana? É. Como é que é o arroz melhor? Não é o mais branquinho? E a farinha mais bonita não é a mais branquinha? O que é que contém na farinha e no arroz que a gente come? Amido. Só amido. Ela é branquinha porque só tem amido. Mas arroz e trigo são os grãos que contêm a maior quantidade de ferro, de vitaminas e de sais minerais. E aonde está a vitamina, o ferro e o sal mineral? O trigo e o arroz passam pelo processamento na usina, deixam só o amido, e todas as vitaminas e os sais minerais vão ficar no farelo de trigo e no farelo de arroz, que é destinado a quê? Gado. A alimentação dos animais. E aí nós temos bilhões de crianças no mundo se alimentando de pão, de macarrão e de arroz, e estão com dificuldade de ter entendimento, inteligência, dificuldade de desenvolvimento, problemas dentários, cárie. Por quê? Falta de vitaminas e sais minerais. Porque os sais minerais e as vitaminas vão para os animais, e a gente usa então quase essa quantidade enorme de grãos que seria para a alimentação humana e acabava com a fome. Esse farelo, que seria a vitamina das crianças, vai todo para o gado para se produzir carne para apenas 10% da população no mundo. Se você for produzir carne para todos no planeta, não teria nem água, nem espaço e nem grão suficiente para poder produzir carne para todos. Então aí eu pergunto: o que vocês acham como espíritas? Devemos comer carne ou não? Não. Do ponto de vista de alimento, ele não é um alimento condenável. Está até no livro dos Espíritos, né? Você pode comer carne pela constituição nossa. Qual é o problema da carne hoje? É um problema social. É impossível produzir carne para todos. E para que seja produzida a carne, a gente precisa tirar os sais minerais e as vitaminas das crianças. Se você fizer então a seguinte atividade: compre farelo de trigo, que é baratíssimo, compre farelo de arroz, pega caule e folhas verdes, espinafre, brócolis, o que for, seca tudo isso e faz um pó, tritura e faz um pó. E você pega essa massa e coloca a colherada disso no molho de tomate, que vai fazer o macarrão, coloca no cozimento do arroz, no cozimento do feijão, e vai acontecer uma mágica. As crianças que se alimentam mais exclusivamente desses alimentos, porque tem baixa renda, elas vão acabar com a cárie, vão ter um rendimento escolar altíssimo e vão ter uma resistência que vai acabar com as gripes e as doenças todas. Parece mágica, não é? Agora, essa circunstância toda que cria essa situação deficitária na alimentação das crianças toda, quem que está fazendo isso? Indústria farmacêutica? É o produtor rural que faz isso? É o criador de gado? É o plantador que planta o arroz? Somos nós que comemos a carne? Quem é o responsável por isso? Todas. Em primeira instância somos todos. Mas a gente não consegue mudar o que não conhece, o que não sabe. Então o que está faltando? Nós temos nos mobilizarmos para compreendermos o mundo em que estamos vivendo, para propor alternativas. Mas se nós considerarmos que a gente morre e acaba tudo, qual é a moral verdadeira do materialismo? É a moral do vale quem manda, vale quem pode. É consumir e combater mesmo. Nós temos que lutar e quem for mais forte ganha. A moral materialista é essa. Allan Kardec escreveu então na qualificação: se o materialismo for aceito
como sendo o fundamento da sociedade, então quem faz isso deveria viver como materialismo mesmo. Então não há solidariedade nenhuma, não há esperança alguma. Não dá para você instituir uma sociedade materialista como a de hoje e tentar viver com esperança. O que a gente tem que fazer? Trazer coerência para este mundo. Se há esperança, o que fundamenta a esperança não é materialismo, é espiritualismo. Então vamos estudar profundamente o espiritualismo, para tirar dele verdadeiros valores que sejam transformadores da sociedade. E não só, mas fundamental e primeiro passo, a transformação de nós mesmos. Mas essa transformação não pode ser uma transformação inativa. Muda dentro de mim, mas não muda fora. É impossível. Se muda dentro de você, muda fora. E se muda fora, muda o mundo. O espírita, ele não é um indivíduo passivo diante de um consolo que o deixa ficar um pouquinho melhor. Ele é um indivíduo transformador. Transformador porque compreende. E se não for transformador, não está seguindo os passos do Cristo. Porque o Cristo foi transformador. Foi um indivíduo que enfrentou hábitos. Ou ele curou ou não curou no sábado. Ele curou no sábado e enfrentou as consequências. O Evangelho está forrado de passagens onde Jesus tem que se esconder no meio da multidão. Ele não levou uma palavra pacífica no sentido de não causar dúvida na cabeça das pessoas. Ele gerou dúvida mesmo. Dúvida que possibilita a transformação. Questionamentos. O Espiritismo é uma doutrina de transformação. Transformação por uma nova compreensão. Mas se nós, na Casa Espírita, não soubermos tirar desses livros os fundamentos de uma nova moral, aí a nossa ação vai ser inerte. Porque a gente pode ter vontade e ímpeto, mas se a gente não traz uma palavra nova, a gente não causa transformação nenhuma. E agora eu queria propor para vocês a discussão de um conceito bastante já martelado e difundido no movimento espírita. Eu queria que a gente raciocinasse para saber se ele traz fundamentos novos ou não. A questão é a seguinte: será que nós sofremos em virtude dos erros do passado? Os nossos atos equivocados geram o sofrimento de hoje. Qual é o nome disso? Causa e efeito? Causa e efeito? Karma? Ação e reação? Esse conceito é um conceito espírita? O que vocês acham? Espiritualista. É espírita? Causa e efeito ou não? Os erros do passado de outras vidas ou do passado? Os erros do passado causam o sofrimento do presente. E a gente, suportando esse sofrimento e redimindo, nós teremos a felicidade do futuro. Está certa essa equação ou não? Não é bem sofrimento, é resgate. Tem diferença isso do pecado ou não? Não. Tem diferença porque não tem reencarnação no pecado, não é isso? Você fez o pecado do passado, né? E ele te traz o sofrimento e a condenação do futuro, não é isso? Essa é a doutrina da igreja. Será que a universidade ensina alguma coisa diferente? Tem alguém aqui que gosta de sociologia? Já estudou, já leu alguma coisa sobre isso? Sociologia. Na sociologia hoje, na universidade, nos livros, existe uma tese que diz a seguinte: os indivíduos, em virtude da espécie humana, são egoístas por natureza. Eles estão competindo no interesse próprio. Eu quero tudo para mim, por isso que eu luto com os outros. Até que surgiu a sociedade. E a sociedade inibe o indivíduo, inibe o egoísmo dele, impondo leis que favorecem a todos. Essa ideia, ela é divulgada na universidade e é ela que fundamenta a sociedade atual. Agora eu peço a seguinte reflexão: tem diferença isso do pecado original? E da lei de Deus que impõe um comportamento que vai contra o seu ímpeto, né? Fundamentado no pecado? Ou não? Não são ideias próximas? Pense bem.
Eu carrego o pecado original dentro de mim, e aí eu tenho que seguir uma moral que reprime os meus impulsos egoístas. Agora, quando você vai para a universidade, vão dizer, você é egoísta por natureza. Mesmo que na universidade não se fale de igreja, nem de dogma, quem disse que a nossa espécie humana ela é egoísta por natureza? Ah, foi Charles Darwin. Já ouviram falar isso? O Darwin pesquisou a evolução das espécies e descobriu que somos egoístas por natureza, né? Só conclui isso quem não leu Darwin. Quem criou isso foram os darwinistas e não Darwin. Se você pegar o livro de Darwin, quando ele fala sobre os homens, e não é nem o primeiro, a evolução das espécies, ele tem um outro que é sobre a evolução da espécie humana. Nesse livro ele vai dizer o seguinte: se há solidariedade na natureza, é porque há um instinto solidário no indivíduo, e a moral surge do desenvolvimento do instinto solidário. Essa ideia de Darwin foi abandonada e esquecida, e colocaram na boca dele a ideia de que o indivíduo é egoísta por natureza e luta um contra o outro. Então, não vamos entrar nessa vertente. Eu só vou dizer o seguinte: a ideia de causa e efeito não é igual? Você erra no passado e hoje sofre porque errou. Muda alguma coisa do dogma ou não? Não. É igual ao pecado original, só que cada um carrega o seu próprio pecado. Resta saber se isso está escrito na codificação ou não. Será que está escrito isso? O sofrimento, a causa do sofrimento são os erros do passado. Será que está escrito isso? Eu acho que não. Aí é que está a questão. Se não tiver, esse ensinamento que nós estamos divulgando não traz uma nova informação para o espírita e não tem nada a contribuir para a sociedade, porque nós estamos repetindo o mesmo que a igreja fala e que o materialismo diz. Passar a régua para entender o que eu estou propondo aqui? Se nós entendemos causa e efeito do jeito que eu estou falando aqui, ele é igualzinho à ideia do pecado na igreja e absolutamente equivalente à ideia materialista de que somos todos egoístas por natureza. Então, diga. Eu penso assim, na igreja, quando você peca, no caso, você vai pagar isso ou se vai para o céu ou para o inferno. Isso. No caso do espírita, eu acho assim, você vai pagar na terra, por isso que você reencarna. Isso. Essa é a E ideia. aí a gente fica querendo ir para o nosso lar e não para o brau. A gente troca o nome inferno para o brau. Só troca a Só estação. nomenclatura. Então a meta de querer ir para um bom lugar no mundo espiritual é o mesmo raciocínio de querer ir para o céu e não para o inferno. Mas veja, se a nossa meta é ir para algum lugar no mundo espiritual, quem vai ficar aqui na Terra? Ah, mas vai se renovando, né? Exatamente assim. De que vale ir para o nosso lar, gente? Você vai para o nosso lar fazer o quê? Ficar lá para o resto dos tempos? Então você quer o céu. Aquele que evolui ajuda aquele que está começando, né? Sempre assim. Pode ser isso. Mas analise a circunstância da vida hoje. Você sai daqui e vai para o nosso lar. E aqui o mundo continua com sofrimento. Para quem não progrediu o suficiente. O espírita, ele não quer ficar em lugar nenhum depois que morreu, gente. Ele quer ser um indivíduo transformador onde quer que esteja. Seja no mundo espiritual, seja no mundo físico. E o nosso lar, ou qualquer outra colônia, é colônia de trabalho. E nós não reencarnamos para sofrer. Nós não reencarnamos para sofrer, nós reencarnamos para mudar esse mundo, para tornar um planeta feliz. Então, diferente de aguardar um céu, o espírita quer mudar este mundo. Nós queremos este mundo melhor. E você faz esse mundo melhor de uma forma ativa. Você tem que ter uma ação ativa. Se você passa pela sua vida nascendo, adquirindo uma profissão, uma casa, vivendo, criando filho e morrendo, a vida passa em branco. Se você não cria algo em si mesmo e fora. O espírita tem que ser um indivíduo transformador. Porque se esse mundo vai ser melhor e esse materialismo vai ser expulso da universidade, ele vai ser expulso por um desejo coletivo. Nós temos que tornar uma massa pedindo, né, e exigindo e mudando o mundo pela escolha de novos hábitos. E esses hábitos só mudam se a gente raciocinar sobre eles e desejar algo diferente. A gente precisa sentir um desconforto. Se a gente tem um bilhão de pessoas passando fome
e estiver fora das nossas vistas, e você tiver o bife todo dia no almoço e na janta, que interesse há em mudar? Agora, se eu te der o garfo e a faca, e para você comer o bife, se tivesse que ir no quintal e arrancar o bife do boi, você comia esse bife? Se você tivesse que ir até o quintal matar o boi, arrancar o couro e tirar o bife, Já não matam mais galinha. nem galinha, né? Geração Então- nova não mata galinha. Seria uma grande melhoria se a gente já começasse a comer 300 gramas de carne. Não, porque diminuía a produção de boi. Já pode ser essa Uma ideia. série de coisas. Isso. Uma vez um palestrante me contou o seguinte, que ele costumava ouvir na palestra: mas será que nem um cálicezinho de bebida, nem um copinho de vinho pode beber? E uma vez ele recebeu uma pergunta por escrito: será que não pode nem tomar uma cerveja ou um vinho e um cálicezinho de uísque? Falei, nossa, aí você estava querendo saber o cardápio, né? Então, veja, a questão não é comer ou não comer carne só. A questão é o quanto você interfere no mundo pelas suas escolhas. E essas escolhas, elas são às vezes no relacionamento em casa, no relacionamento de ao que você se submete. Que coisas você se encontrou na vida tendo que escolher direita e esquerda, e você escolheu essas coisas com base numa certeza sua de que essa escolha tem que estar baseada na sua moral. Então, é essa questão de reflexão, que pode acontecer com a dona de casa, pode acontecer com uma pessoa simples, pode acontecer com um empresário. Cada um enfrenta o seu próprio desafio onde esteja das escolhas morais. Mas vamos voltar para a causa e efeito, né? Vamos voltar para aquela ideia inicial para a gente ver aqui o que diz o Espiritismo. Bom, primeira coisa, se o sofrimento é consequência dos erros do passado, estamos todos em sofrimento e todos temos erros do passado, é isso? Teoricamente. Então, teoricamente, esse planeta não é de expiação e prova? Sim. Tem muita gente em prova? Todos. Prova é aquele espírito que já tem uma evolução e vivencia circunstâncias de dificuldade para demonstrar aos outros o quanto é possível, né, ser útil e feliz mesmo com problemas. Essa é a prova. Vocês conhecem pessoas que estão em prova? São poucos, né? São alguns abnegados, né, e alguns nomes que até a gente conhece coletivamente. Francisco de Assis, né? Chico Xavier. São poucas pessoas que vieram com missão, com prova. Agora, todo o resto está em expiação? Ou não? Nesse princípio, sim. Por esse princípio, todos estão em expiação, não é isso? Ou não? Por esse Por que princípio. vocês estão me olhando desconfiado? Pegadinha. Deve ter uma armadilha aí, vocês estão achando? Não, por esse princípio, Tem sim. uma pegadinha aí, né? O que vocês acham? Estão ou não todos em expiação? Estamos? Sim. Tem alguém que acha que não? A maioria. Quem acha que não? Segundo esse raciocínio que a gente está discutindo, todos estão, né? Agora, a resposta que a gente tem que encontrar é na codificação. Será que na codificação fala sobre isso? Se estão todos ou não em expiação? Vocês têm ideia de qual livro? Eu acho tão legal o Espiritismo, porque a gente fica falando as coisas e a nossa consciência responde, não responde? Eu estou fazendo as perguntas aqui e a minha consciência vai respondendo, gente. É uma voz que vem de dentro, não sei se você já sentiu isso. Eu pergunto e tem uma voz que me responde. Essa está aqui atrás, né? Vocês sabem a consciência? Eu já agradeci quando eu cheguei aqui que vocês são gêmeos. Porque se vocês fossem trigêmeos, não teria sobrado aquela cadeira para mim. Já agradeci por isso, né? Olha, meu filho mandou um cartãozinho para mim dizendo assim: pai, você é muito feliz porque eu poderia ter nascido gêmeo. É uma aprovação, né? Então tá ótimo. Expiação. Desconsiderando eles, será que estamos todos em expiação? Vocês fazem ideia de qual livro trata desse assunto? Deve ser um livro meio desconhecido, né? Menos lido, né? Sem Inferno, Gênesis. Não, a resposta está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3.
Quer ver? Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância aqui na Terra, se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais encantados. E quem são então os espíritos em expiação? O que ele está dizendo aqui? Que entre nós aqui nessa sala, eu sempre faço esse questionário, eu vou fazer aqui com vocês, mas eu já confesso que eu estou sendo muito infeliz na minha pesquisa, porque eu não consigo respostas precisas. Eu estou tentando fazer um trabalho científico de identificação de almas. Eu vou pedir a colaboração de vocês, mas já digo que não estou ficando muito contente porque não tenho tido muito sucesso. Não sei se vocês, pessoas espertas, inteligentes, capazes e intuitivas, talvez vocês, com esses valores, vão poder me ajudar. Tanto é que escolheram um lugar que está sendo hoje conduzido por dois gênios espertos. A pergunta é a seguinte: quem dentre vocês, pensem para responder e levanta a mão quem tiver certeza, quem dentre vocês é exilado de Capela? Levanta a mão para mim. Até gostaria muito, mas... Eu falei que não dá certo essa pesquisa? Talvez você, não sei. Aqui não tem? Quem tem certeza que é espírito da Terra, que nasceu a primeira encarnação humana aqui? Tem certeza absoluta? Quase absoluta. Sou muito burro. Olha, quem tem esse orgulho é Capelino. Eles vieram. Os exilados de Capela, que a terra foi colonizada pelos... O que aconteceu aqui é o seguinte: o Espiritismo propõe um estudo que depois, no futuro, vai fazer parte da sociologia, que é a migração de espíritos. Nem todos os espíritos que reencarnam no planeta tiveram a sua primeira vida aqui nesse planeta. Agora, os que tiveram a sua primeira vida são a maioria. Bilhões de pessoas são espíritos que estão reencarnando nesse planeta há 150 mil anos. Veja o número: 150, 200 mil anos, quando teve sua primeira vida humana. Antes disso, vivia a vida animal, ainda sem uma consciência plena de si mesmo. Alguns espíritos estão na Terra entre 10 a 15 mil anos. Não é fácil identificá-los. Eles vêm aos pares, né? Eles são alguns milhões. Alguns milhões. E é difícil saber quem são. Eu não apontaria aqui quem seria um cabelinho. Mas olha só, Paulo, só para ilustrar, talvez. Você já vai se defender. Não, Emmanuel fala que 50% que está na Terra nunca ouviu falar em Jesus. Então você vai ao encontro disso que você está falando. Até mais. Primitivos. Até mais. Só de hindu. Mas veja o seguinte: eu estava estudando outro dia as estruturas do centro espírita. E eu percebi o seguinte: os espíritos mais simples e mais bons evoluídos, eles costumam ser encontrados nas cozinhas do centro espírita. Tá bom, vai lá. E os espíritos mais endividados, Na eles diretoria. acabam assumindo cargos na diretoria. É o que eu concordo. Sendo que, geralmente, quando chega no mundo espiritual, você vai encontrar uma inversão de cargos. É isso aí. Né? Mas não se preocupem, que você vai ter uma belíssima vassoura no mundo espiritual Tem conservo. para trabalhar na espiritualidade. Né? Quem falou meu nome? É aqui, ó, tá. Nosso mascote. Nosso mascote. Opa! Você já percebe que quando eu conto isso numa palestra, já me fica reservado um bom bocado na lanchonete, né? A melhor empadinha, né? Bom, vejam só então.
Entre nós, isso afora as brincadeiras, né? Cada um de nós aqui nessa sala tem uma trajetória espiritual. Você pode falar sobre a sua personalidade, onde você nasceu, sua vida, as dificuldades que sofreu. Mas semelhante a isso, você tem uma trajetória e uma vida como espírito. Você teve a primeira vida como espírito. E teve uma trajetória onde você escolheu os seus caminhos e descaminhos. Quem vem de Capela, se aqui, entre o surgimento da vida humana há 200 mil anos e ao momento que estamos hoje, que os Espíritos estão dizendo, já é uma transformação, estamos iniciando o mundo de transformação, não foram 150 mil anos? Agora, quem veio de Capela, presta atenção na conta, vou tentar não confundir a cabeça de ninguém. Os que chegaram de Capela chegaram há 10, 15 mil anos. Viviam em Capela e vieram para cá. Por que eles saíram de lá? Missão. Aquele planeta estava saindo de expiação e prova para um planeta feliz e transformação, regeneração, para se tornar um planeta feliz. Isso estava acontecendo em Capela. A grande maioria estava se esforçando por uma transformação social baseada numa nova moral, uma moral solidária. Se você quer fazer uma tarefa solidária, um que não quer não atrapalha. Então, no universo funciona assim: quando um grupo todo começa a transformar o mundo para se tornar ele solidário, aqueles que são mais egoístas e orgulhosos, mesmo inteligentes, vão para um planeta inferior, dar início a uma nova civilização. Downgrade. Exatamente. Não é um castigo, é uma oportunidade de ser útil, porque no planeta onde eles estavam não estavam mais sendo úteis, porque a mudança social não permitia mais a exploração, o abuso, né? Então, aquele planeta, para melhorar, o universo funciona assim: aqueles que estão muito egoístas e orgulhosos, quando o planeta vai se transformando moralmente, eles vão para um planeta inferior. Para quê? Qual a missão? A missão é acordar, perceber que não adianta, não é assim que funciona o universo. Então, se eles saíram há 10, 15 mil anos, esses que vieram de Capela não tiveram a sua primeira vida humana em Capela? Tiveram a sua primeira vida humana em Capela. Mas por ter desenvolvido, por escolha, egoísmo e orgulho, puderam participar do mundo feliz em Capela? Não vieram para cá. Muitos voltaram e foram participar do mundo feliz. E alguns escolheram ficar aqui para ajudar a fazer este mundo ser feliz. Agora, os simples que aqui nasceram há 150 mil anos, há quanto tempo estão sofrendo o flagelo de um mundo injusto? 10 mil. Agora eles vão embora para algum lugar? Ou vão ficar aqui? E vai ficar o que aqui? Não vai ser um mundo feliz? Sim. Então, os bilhões de espíritos que estão aqui na Terra e tiveram sua primeira vida humana há 150 mil anos, estão sofrendo há 10 mil anos um mundo injusto. Sofrendo em parte, porque como eles não têm egoísmo e orgulho, eles não sofrem, eles trabalham. Eles é que suaram para fazer da Terra nascerem as sementes que alimentaram a humanidade todos esses milhares de anos. Eles é que carregaram as pedras para construir os palácios. Pirâmides. Eles que apacentaram os animais. Eles é que levantaram pirâmides e qualquer coisa que seja. Muitas delas já caíram. E não é assim ainda hoje? Não são simples que levantam os prédios? Não são simples que constroem a roupa, que fazem o tênis? E será que eles fazem isso sofrendo ou trabalhando, sendo útil? Sofrendo o flagelo social, mas não sofrendo internamente, porque trabalham, porque acreditam na solidariedade. Será que o ser humano é egoísta por natureza? Ou egoísta é uma elite que explora? O trabalhador que sai de casa e se dedica, você vai chamar ele de egoísta? Ele age assim por um instinto solidário, que é o fundamento do ser humano. Nós carregamos em nossa essência não egoísmo, nós carregamos em nossa essência um instinto solidário. Nós somos ávidos por uma sociedade solidária. Nós somos ávidos por sermos úteis. E a grande maioria das pessoas agem de forma egoísta no seu cotidiano por influência e por julgo da estrutura social. Então, o Espiritismo
inverte o que a universidade diz hoje. A universidade diz o seguinte: todo povo é egoísta por natureza e ele precisa ser coibido pelas leis para trabalhar e ser solidário. Falso. Todo indivíduo é solidário por natureza e ele precisa ser coibido para ele ficar disputando com o outro. Então a fonte do egoísmo, ele está em alguns, na essência, não na essência, no hábito, na escolha, mas na maioria ele está por imposição. E vocês vão dar prova disso para mim. Hoje o mundo não exige a luta, desde a escola. Você tem que disputar para tirar a melhor nota. E no dia a dia você tem que disputar para ficar com o emprego, porque senão vem o outro e pega o seu emprego. Você luta o dia inteiro, o tempo todo. Agora, se fosse lhe dada a oportunidade de agir de forma solidária, você sabendo que eu vou agir por todos, mas eu vou ter o que me é necessário, porque se todos trabalham para todos, todo mundo tem o necessário. Você se sentiria mais confortável? Então você me confirma, segundo essa sua ideia, de que você tem inato a solidariedade e não o egoísmo. Então existe uma falsa ideia da igreja de que todos carregam o pecado dentro de si. Quem carrega o pecado é quem oprime e não a maioria. Porque a maioria, sabemos então por meio do Espiritismo, são espíritos simples quando surgiram há 150 mil anos. E estão fazendo escolhas, em sua maioria, na direção de ser solidário. Porque esses 10 mil anos não foram 10 mil anos bons. Foram 10 mil anos de falso benefício para alguns, falso privilégio. Porque na verdade todos acabam enfrentando dificuldades, seja privilegiado ou não. Então quem está em expiação neste mundo? O que será que diz o Evangelho? Quem está em expiação? Vocês fazem ideia? Quem errou? Olha só. Para vocês terem certeza, agora o livro está aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, hein? Página 83. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na terra, já viveram em outros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Exilados. Tiveram de ser degradados por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germen dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Então vejam, em expiação estão aqueles que se desenvolveram inteligência e não moral. Agora, aqueles que se desenvolveram inteligência e não imoral acreditam num poder maior? Ou o seu orgulho impede? Impede, o orgulho impede de enxergar algo maior. Tem uma dificuldade de acreditar num Deus maior do que ele. O orgulho chega ao ponto de não aceitar o Criador. Não larga o Senado. Agora, quem é que criou a base materialista da universidade atual? Quem criou o materialismo infiltrado na universidade? Aqueles que não acreditam na alma que vai evoluir e dizem: não, se eu sou egoísta é porque todo mundo é egoísta. E ensinam isso na universidade. E vão criar os nossos filhos segundo essa ideia. As crianças na escola são egoístas. Se a gente não colocar lei aqui e palmatória, eles não vão se submeter à nossa educação que vai formar eles cidadãos. E na verdade é o inverso. A escola impede a criatividade, impede o impulso solidário do indivíduo e já coloca ele em disputa para que ele continue disputando quando grande. E a lei não serve para criar moral, a lei serve para impedir o desenvolvimento moral e gerar homens lutando como homens, como se fossem animais brigando por um mesmo pedaço de carne, fazendo uma falsa análise da natureza, porque a natureza em si também é solidária. Os seres não competem entre si, porque os seres são almas. Os seres trocam de corpo,
e fazem da luta o esforço para a melhoria da espécie, sendo que as almas ocupam novos corpos. Então não há uma disputa entre almas na natureza, há uma disputa para tornar as espécies mais adaptadas. Troca material. Agora, o ser humano não está em luta pelo alimento. O ser humano, ele já está construindo uma nova ordem social, que é fruto das suas escolhas. Então nós participamos da ordem social. E esse mundo hoje de disputas e de sofrimento é herança. É uma herança que vem de quando os capelinos aqui chegaram e instituíram as bases da sociedade que a gente vive hoje, há 10, 15 mil anos, estabelecendo um privilégio para eles, fazendo com que todo o povo que aqui já existia, por a sua ingenuidade, trabalhasse para esses alguns. E para que isso acontecesse sem briga e sem confusão, inventaram dogmas que estão se perpetuando até hoje, dizendo: todos os indivíduos são egoístas, e não só. Agora, Paulo, a impressão que tem é que o processo se renova, né? Você vê no Congresso, numa eleição em que há uma renovação de 60%, 70%, e o processo continua. Olha, o problema nosso não está no Congresso, porque a solução não está no Congresso. Eu sei disso. Mas veja a figura que eu estou lhe passando. O nosso problema não está no Congresso, porque a solução não está lá. A gente não muda o planeta com leis. A gente muda o planeta com novos hábitos. E todo hábito, ele precisa estar fundado em novos conceitos. E os novos conceitos só são estabelecidos por compreensão. E a compreensão só se adquire quando você deseja. Então só é possível mudar o mundo por uma educação fundada na vontade do indivíduo de aprender. E quando ele chega nas conclusões. Então há uma diferença entre educação e treinamento. O que é que nós estamos fazendo hoje? Treinando as crianças. Treinando a viver com os hábitos que já estão arraigados. E são hábitos egoístas e orgulhosos. E a grande máquina de alienação que está aí? Então, agora, o que é que traz o Espiritismo? Ele traz uma palavra nova. Ciência do comportamento. Isso. Agora, a ciência do comportamento, em si, se baseia na superação do sofrimento, porque hoje é o nosso maior problema, não é? Agora, quando alguém diz para você que o sofrimento seu está baseado nos erros que você fez no passado, presta atenção. Se isso for verdade, e como todos nós sofremos, dá a impressão que o seu sofrimento é um castigo imposto por Deus. A maioria das vezes é falso. É. Pode dizer que o sofrimento é do passado. Posso ler aqui? Eu estou agora numa situação difícil, né? Vocês perceberam que eu tenho uma continuidade aqui na minha palestra. Mas eles estão matutando ali. Estão tramando. Um ficou de um lado, um ficou atrás. E eles já são experientes, né? Já viveram muito, né? Vieram de capela. Foram grandes governadores em capela. Faraó. Foram faraós em capela, né? Aqui. Aqui, né? Pelo amor de Deus. O faraó aqui. Então o melhor que eu posso fazer é ceder alguns minutos de palavra, né? Então vou ceder a palavra. Se estiver indo bem, eu mantenho a concessão. Se não tiver, você pode. Tá bom. Todas as penas e tribulações da vida. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência. Quando não há consequência das da vida atual, logo que daqui houver saído, compreender-lo-eis. As vicissitudes da vida, outra pergunta, são sempre a punição das faltas atuais? Não. Já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnares, para a expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, se-lo-á necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre, é a punição do seu passado. Isso. Então veja,
O que ele está dizendo ali? Há um mecanismo que liga o nosso comportamento, as nossas escolhas e atos ao sofrimento. Seria um equívoco você estudar esse mecanismo e tentar interpretar a causa do sofrimento por meio do mecanismo. Então, se o indivíduo cometeu uma falta no passado, como ele pensava no ato que ele cometeu? Ele era egoísta e orgulhoso ou não? Era egoísta e orgulhoso. Então, quando você comete um ato equivocado, você precisa estar com o entendimento equivocado. O entendimento equivocado é a imperfeição. Porque se um indivíduo, um selvagem, na floresta, mata um outro indivíduo, esse ato que ele cometeu é um ato moral? Ele tem responsabilidade moral sobre isso? Não. Vai gerar sofrimento? Não. Não vai por quê? Porque ele agiu de forma instintiva e não por conhecimento. Agora, para que você tenha consequências no ato, você tem que fazer porque escolheu. Agora presta bem atenção. Um indivíduo que escolhe agredir um outro, isso do ponto de vista de ser humano e de alma, é uma boa escolha? Não. Não é. É natural, é sabedoria isso? Não. Não. Então quem faz o mal é ignorante. Ignorante da moral. E quando você já Deu tem para entender? Mas quando você já Um tem... falso entendimento da moral. Então veja, o falso entendimento, quando ele morre, acabou o falso entendimento? Não, continua. Para onde ele vai, não vai o falso entendimento? Vai junto. E onde ele for, ele não comete ato equivocado? Também. Então, quando ele não mudar o falso entendimento, muda alguma coisa, o ato ou as consequências? Não. Então, a causa do sofrimento é o quê? É o erro do passado? Ignorância. Ou é a imperfeição? Imperfeição. Então está aqui. O espírito sofre, quer no mundo moral, corporal, quer no espiritual, as consequências das suas imperfeições. O sofrimento, tanto neste mundo quanto no mundo espiritual, é consequência da imperfeição. Agora, o ato passado é um ato. O sofrimento é um ato ou é uma condição? Condição. Preste atenção. É um ato ou é uma condição? O sofrimento. Não é uma condição de sofrimento? Então você pegar um indivíduo que perde todo o dinheiro que tinha. Esse ato de perder todo o dinheiro, ele gera sofrimento? Sim. Gera um sofrimento para quem considera quem era apegado ao que tinha. Aham. Se você pegar um indivíduo que tem desapego, ele perdeu tudo, ele sofre? Não. Não. Um indivíduo que perde um braço, ele sofre? Sofre. Depende. Ele pode ter um sofrimento físico, sofrimento moral, ele tem? Depende se ele tem apego ou não. Um espírito superior, ele perde o braço e continua trabalhando. Concorda com isso? Sim. Então o sofrimento, ele não é em virtude do ato, da situação. Ele é em virtude, é uma condição do indivíduo. O que difere o espírito que sofre do que não sofre? O entendimento. Você vai arrastando. Então a imperfeição, ela que carrega o sofrimento. O indivíduo que sofre hoje, ele sofre pelo que ele fez no passado ou ele sofre pela imperfeição de hoje? A imperfeição de hoje. A imperfeição presente. Quando que acaba a imperfeição? Quando que acaba o sofrimento? Quando acabar a imperfeição. Quando acabar a imperfeição. Quanto tempo dura isso? Ele que vai decidir. Não pode ser 1000 anos, 100 anos, 10 mil anos? Não pode precisar ir para um outro planeta e continuar com o sofrimento? Então ele vai Vai ser o tempo que ele quiser. Vai errar tantas vezes quanto for Agora veja, o espírito que era egoísta e orgulhoso em Capela, ele não viveu 150 mil anos lá? Quando o planeta começou a se preparar para ser feliz, o que aconteceu com ele? Desceu. Saiu de lá e veio para a Terra, não veio? Se ele veio para a Terra, ele está 10, 15 mil anos aqui, não está? Aham. Se ele continuar egoísta, o que acontece? Vai continuar mais 150 mil anos aqui. Ele não vai para um outro planeta inferior? Vai. E me diga, enquanto ele carrega egoísmo e orgulho, ele vê um mundo feliz? Não. Não vê.
E o simples, que hoje sofre, ele vai ver o mundo feliz? Vai. Vai. Como é que a gente pode resumir essa ideia então? Nós podemos resumir com o ensinamento de Jesus. E olha só que interessante, hein? Tudo que nós estamos discutindo aqui, Jesus carregava e trazia para o nosso entendimento. Só que ele não tinha a complexidade da ciência e das palavras para a gente falar como estamos falando hoje. E ele precisava, às vezes, resumir as suas ideias em palavras e frases simples, que no futuro fariam um sentido mais completo. E sobre esse assunto, Jesus fechou a questão. Está encerrando, né? Vamos orar? Não, 10, 11. Jesus resumiu em uma frase. Essa frase é: bem-aventurados os simples, porque eles herdarão a terra. Quem são esses simples? Os espíritos simples que estão há 150 mil anos trabalhando aqui, e os capelinos que abriram mão do egoísmo e do orgulho, superando o seu sofrimento, e em conjunto vão transformar os hábitos sociais para que a gente passe a viver por meio da solidariedade. E vai ser essa solidariedade transformando o nosso cotidiano, o nosso jeito de ser, porque os recursos já estão disponíveis. Nós já temos alimento para alimentar 2 vezes a população do planeta, então não é preciso ter fome para ninguém. É possível trazer educação para todos se essa educação não precisar ser controlada por alguns. Se a educação for solidária, ela surge onde for necessário. Hoje, quer se controlar o que vai se ensinar, quer se controlar o conteúdo, e para isso tem que ter uma estrutura de controle que impede que a educação chegue em todos os lares. Se a educação surgir por liberdade, com características regionais e por esforços do próprio indivíduo, se o professor puder estudar junto com os alunos, debater com eles, para que o conhecimento surja coletivamente, se os alunos na escola passarem a agir de forma solidária e não em função de si mesmos, eu não estou lá para tirar a melhor nota, eu estou lá para ser útil, aprender, ter descobertas, e eu posso fazer isso ajudando um outro, porque verdadeiramente a gente aprende muito mais fácil quando ajuda, do que quando a gente fica tentando sozinho quebrar a cabeça. Por que a nossa escola não pode ser solidária? Por que cada aluno não pode ter o seu próprio ritmo, se somos espíritos diferentes? Cada espírito tem uma vivência e um ritmo. Existem espíritos mais simples que têm um ritmo mais lento em algumas informações. Eu preciso aprender matemática mais devagar, com exemplos melhores, algo visual. Ah, mas eu tenho mais facilidade com história. A outra criança adora a história, né? Adora matemática e tem dificuldade com a história. Os ritmos são diferentes. Por que a escola quer pôr todo mundo com o mesmo ritmo? Se você faz isso, não sai ninguém da escola se achando capaz. Saem todos se achando insuficientes. Paulo, já há um projeto aqui no Estado, no município, que os alunos escolherem um percentual de matérias para eles estudarem. Já é um avanço. É um avanço. Acontece que nós temos que estabelecer os fundamentos da liberdade. Nós temos que dizer que tem que haver liberdade e por quê. Não adianta continuar dizendo que somos egoístas por natureza, como diz a sociologia atual. Se você acredita que você é egoísta por natureza, tem que ter lei para inibir o seu egoísmo. Agora, se você tem um potencial inato de solidariedade, na verdade a sociedade e a lei hoje está inibindo a solidariedade. E não vai surgir moral alguma se não houver liberdade. Se você pega um grupo de crianças numa sala e dá liberdade para elas puderem fazer o que elas quiserem, a sensação é que vai ser a maior baderna. Mas se você der liberdade e ao mesmo tempo oportunidade, que ela possa ter acesso ao conhecimento para buscar respostas das dúvidas que estão na cabeça dela, e ela puder ter uma diversidade de informações, porque hoje as informações são truncadas, só se ensinam o que alguns pensam e não com a diversidade. Por isso que o Espiritismo não está presente como escolha ou como oportunidade de estudo na escola.
Porque é só o materialismo que é o possível. Se não há liberdade, como é que a criança vai buscar, ou o jovem, por si mesmo o conhecimento? Quando ele buscar o conhecimento por si mesmo, ele vai encontrar muitas vezes, e vai certamente encontrar o inverso do que quer ensinar. Mas isso traz liberdade. E a liberdade impede o controle. Então nós vamos ter que escolher. Ou nós vamos controlar os indivíduos para submeterem ao que hoje existe, ou nós vamos dar liberdade para que haja escolha pessoal, e aí sim nós vamos criar uma sociedade criativa, uma sociedade transformadora, uma sociedade com oportunidade para todos. Não estamos falando aqui de comunismo, que é dividir tudo para todos igualmente, porque isso é uma conta falsa. O que nós estamos falando aqui é de igualdade, de oportunidade para todos. Todo ser humano que nasce nesse planeta, ele tem que ter igualdade de oportunidade. Ninguém tem que nascer nesse mundo brigando para comer, brigando para ter família, brigando para ter onde dormir, brigando para poder estudar. Ninguém nasce nesse planeta para exclusivamente exercer o trabalho manual. Os capelinos, quando aqui chegaram, disseram: trabalho intelectual é para a elite, trabalho manual é para o simples e para o povo. Trabalho manual é para todos, e trabalho intelectual é para todos. Todo ser humano tem que ter direito a compreender, estudar, saber, ter lazer, produzir conhecimento. Ninguém nasce nesse mundo para passar em branco. Cada um de nós nasce nesse planeta para fazer diferença, porque a beleza do universo não está na massa, na igualdade, todo mundo igual. Esse é o pensamento retrógrado, que já gerou as mazelas do nazismo, já gerou as falsas ideias que trouxeram sofrimento para todos. E hoje a gente tenta reviver essa massificação nas compras. Todo mundo tem que comprar roupa igual, todo mundo tem que ter o mesmo óculos, tem que ouvir a mesma música, senão ele vai sentir o falso que está fora da sociedade. Todo mundo tem que ter a mesma silhueta, né? O mesmo cabelo, né? Usar a roupa da mesma cor. Uma massificação falsa que classifica as pessoas. O mundo e o universo é feito de uma unidade, mas essa unidade é Deus. E cada um de nós participa de uma diversidade absoluta. Esse mundo feliz que virá sob as leis de Deus, que são únicas para todo o universo. Mas ele será construído de algo novo. Se você olhar para um jardim, muito mais do que o jardim, para uma floresta, você não vai encontrar uma árvore igual a outra, uma folha sequer igual a outra, um animal sequer igual a outro. Você não vai encontrar nenhuma regularidade aparente. Formiga para um lado, bicho para o outro, árvore crescendo aqui, outra ali, parece uma tremenda de uma confusão. E aquela aparente confusão se caracteriza por uma tremenda de uma harmonia que reflete as leis de Deus. Se isso é possível com animais e plantas que não fazem escolhas pessoais, que se dirá de uma sociedade humana feita de indivíduos conscientes que fazem escolhas, que têm valores? Nós vamos construir um mundo feliz. Esse mundo feliz será construído pela participação de cada um de nós que está nessa sala, esteja encarnado ou desencarnado. Se você escolheu a Terra como seu abrigo espiritual, você quer ficar nesse planeta? Você quer viver nesse planeta e nesse planeta se tornando um planeta feliz? Então você tem que participar dessa construção. E o mundo feliz, ele não vai ser feito de alguém que vai pensar uma forma de viver e vai fazer com que todos acham daquele jeito. Essa ideia é absolutamente falsa. Cada um vai trazer ao mundo a particularidade, a diversidade, o seu jeito especial de pensar e ser. O mundo feliz vai ser um mundo de absoluta diversidade, onde cada um de nós tem algo a contribuir. Cada um de nós pensa diferente, fala diferente, canta diferente, tem um corpo diferente, gosta de coisas diferentes. Você é único no universo. E o Espiritismo vem trazer a marca da diversidade
como sendo a mais sublime oportunidade de transformação. Nós vamos fazer uma escola verdadeira quando cada um na escola aprender de um jeito diferente. Nós vamos fazer uma sociologia diferente quando a gente tornar os indivíduos não massificados, mas indivíduos que contribuem. Nós não vamos querer no futuro uma música só para todo mundo ouvir. Nós vamos querer uma diversidade enorme de músicas, que cada um que goste de música possa se expressar, porque vai encontrar alguém que queira ouvir. Nós vamos querer arte diferente. Cada um vai expressar arte no próprio trabalho. Hoje a gente veste roupas e calçados um igualzinho ao outro, mas no futuro cada sapato vai ser diferente um do outro, porque ele vai ser feito com carinho, com amor, com arte. Cada prato de comida vai ser diferente do outro, porque nós vamos experimentar coisas novas, nós vamos ser criativos, que é o valor do espírito, criatividade. Então, se nós queremos um mundo feliz, nós temos que começar hoje, sendo diferente, se expressando, sendo útil, causando mudança, simplesmente sendo o que você é. E se nós queremos uma nova medicina, uma medicina que verdadeiramente cure, não vai ser com o remédio que você espalha dando para todo mundo. Vai ser quando você pegar cada indivíduo e descobrir nesse indivíduo a fonte do desequilíbrio. Porque não há uma pessoa igual a outra. Então não há um estado de desequilíbrio igual ao outro. A medicina, ela é arte. No sentido de que você aprende a teoria da medicina, e quando você se volta para o indivíduo, ele vai ser diferente de tudo que o médico fez antes. Porque o que está implicado na saúde do indivíduo, uma questão emocional, um problema do cotidiano, um problema de alimentação, um problema dos hábitos, ou o conjunto disso. Então não existe uma cura só para todo mundo. A cura de cada um é uma busca, e essa busca é a superação de si mesmo. Então, se a gente quer fazer um mundo melhor, e vamos fazer um mundo melhor, né? Aqueles que sejam simples, e não dá para identificar levantando a mão, que peguem no seu coração um impulso solidário e se façam presente nesse planeta, causando mudança. E se tiver aqui entre nós capelinos, transforme essa inteligência. Não deixe ela ficar incrustada dentro de você mesmo. Faz ela sair para fora e exerça o seu dever de auxiliar o mais simples a compreender coisas novas. Porque vai ser dando as mãos uns aos outros, numa tarefa que cada um de nós tem a sua importância, que a gente vai construir esse mundo feliz. Não vai haver um mundo feliz entregue de bandeja por Deus a nós. E nem vai ser Jesus que vai dar, né, a receita disso. Porque Jesus, ele está com um sorriso ao lado de cada um de nós. E ele não quer uma participação sua, mecânica, ele quer uma participação ativa. Então Jesus, ele não quer você sendo igual ou sofrendo. Porque o sofrimento não é castigo algum. O sofrimento é o termômetro do quanto você impede você mesmo de crescer. Egoísmo e orgulho não é uma mancha. Egoísmo e orgulho não está na sua essência. Egoísmo e orgulho é hábito. E você só mantém esse hábito porque não para pensar. E não olha para si mesmo. E não vê que você não é algo que tem pecado, que precisa se reformar. Vamos abandonar, sugiro eu, reforma íntima. Porque meu íntimo, ele está em contato com Deus. Ele carrega em si o meu íntimo as leis de Deus. Quem é aqui que precisa reformar as leis de Deus? O que eu preciso reformar não é o que está no meu íntimo, é o meu externo. São os hábitos, os equívocos, os pensamentos, os raciocínios. E o pior deles é achar que você não é útil ou capaz. Se você não tiver uma noção clara do valor que você carrega dentro de você, você sofre, você fica doente, você fica emburrado e você não cresce. Então a primeira tarefa do espírita é confiar no futuro melhor. Mas esse futuro melhor, ele tem que estar fundado na certeza de que você é um diamante. Um diamante que precisa ser lapidado. E lapidar é tirar a casca que impede o seu brilho. E eu recorro de novo a Jesus, né? Finalizando essa conversa de hoje, porque ainda vamos ter outras oportunidades de conversar
nos próximos dias, que vocês vão dar, parece que mais alguns tempinhos até segunda-feira, né? Então a gente volta a conversar. Mas eu queria finalizar com uma frase de Jesus, né? 2. Porque ele realmente é um espírito, um irmão muito sábio. E que, se vieram muitos nesse mundo trazendo egoísmo e orgulho, mas com o objetivo de ensinar, ele recebeu de Deus a missão de fazer a vida surgir nesse planeta. E fez isso durante 4,5 bilhões de anos, esperando o surgimento da vida e o desenvolvimento das espécies, e ajudou na construção da espécie humana desde 6 milhões de anos, para que há 150 mil anos os primeiros reencarnassem. E ele esperou o surgimento da civilização há 10 mil anos atrás, recebendo do Capela os espíritos que vieram aqui auxiliar no desenvolvimento da nossa civilização. E ele, sabendo que essa civilização era injusta, e para que isso pudesse se resolver, e que um ensinamento verdadeiro se estabelecesse na Terra, ele pessoalmente reencarnou há 2 mil anos, passando pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Quem é Jesus? Jesus é aquele homem que nasceu de Maria e José, passou pela infância, viveu até os 30 e morreu na cruz aos 33. Esse é Jesus? Jesus é aquele que anda sobre as águas, que estende a mão e cura. Esse é Jesus? Não. Jesus se limita a isso? Não. Um espírito que há 4,5 bilhões de anos cuida do planeta para surgir a vida. Vocês acham que se ele se limita àquela personalidade que ele viveu? Ou ele é muito mais? Muito mais. A grandeza de Jesus ainda não é possível compreendermos. Então Jesus foi na Terra, não o que ele é como espírito. Presta atenção. Jesus foi na Terra o que nós podemos ser. Jesus não foi o que ele é. Jesus foi o que nós podemos ser hoje. Os atos que ele teve aqui na Terra, usando o corpo que ele usou, não refletem a capacidade imensa desse espírito. Refletem só o que nós podemos fazer igual. Por isso ele é o nosso modelo. E generoso como ele foi e é, Jesus já falou mais. Ele falou: não só vocês podem fazer o que eu faço hoje, mas um dia vocês farão o que eu fiz pelo planeta. Por quê? E aí vem as 2 frases: vós sois deuses. E completou dizendo: ninguém carrega a escuridão dentro de si. Ninguém precisa refletir o brilho de outro. Por quê? Que brilhe a vossa luz, completou Jesus dizendo. Vocês carregam luz dentro de vocês. Não precisa esperar ninguém para se tornar algo que ilumina, né? Você já tem a possibilidade nas suas mãos. Que brilhe a vossa luz. Muito obrigado.